Olá, hoje é quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a primeira edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. O ministro de Minas e Energia admite risco de falta de luz e pede que pessoas economizem. Justiça quebra sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro para investigar rachadinha. Taxa de homicídios de indígenas cresceu 22% no Brasil em uma década. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez na noite de terça-feira um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, no qual afirmou que a crise nos reservatórios das hidrelétricas se agravou e pediu que as pessoas reduzam o consumo de energia elétrica. Ele fez um apelo para que os consumidores apaguem luzes e aparelhos que não estão em uso e diminuam o uso de ar-condicionado, ferro de passar e chuveiro elétrico, especialmente durante o horário de pico da tarde, nos dias úteis. Albuquerque disse que o esforço será necessário para afastar o risco de apagões. Mais cedo, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou uma nova bandeira tarifária para ser usada durante a crise hídrica, 50% mais cara que a anterior, o que fará a conta de luz aumentar, em média, 7%. O governo também anunciou na terça detalhes do programa que dará desconto na conta para consumidores residenciais e pequenas empresas que reduzirem o seu consumo. O Brasil atravessa sua pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em uma investigação que apura a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do parlamentar carioca, um esquema conhecido como rachadinha. É a primeira vez que o Ministério Público do Rio de Janeiro levanta a possibilidade de que tenha havido rachadinha no gabinete do vereador. A prática já havia sido identificada no gabinete de seu irmão mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, que foi denunciado por ter implementado a rachadinha quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. O Ministério Público afirma ter indícios de que vários assessores nomeados no gabinete de Carlos, na Câmara de Vereadores do Rio, ao longo de 20 anos, não cumpriam o expediente e podem ser considerados funcionários fantasmas. Além disso, os promotores apontaram que Carlos usou grandes quantidades de dinheiro vivo durante seus 6 mandatos. Em 2003, ele chegou a usar R$150 mil em dinheiro em espécie para comprar um apartamento no bairro da Tijuca, no Rio. A quebra de sigilo de Carlos havia sido autorizada em 24 de maio, mas foi revelada somente nesta terça-feira por veículos da imprensa brasileira. A rachadinha é um esquema ilegal de desvio de parte do salário de assessores parlamentares e é considerado crime de peculato. A taxa de homicídios de indígenas cresceu 22% no Brasil em uma década, saltando de 15 mortes por 100 mil habitantes em 2009 para 18,3 em 2019. No mesmo período, a taxa de assassinatos da população como um todo caiu 20%, de 27,2 para 21,7 por 100 mil habitantes. O dado está no Atlas da Violência 2021, publicado na terça-feira. Ao todo, o Brasil registrou 2.074 homicídios de indígenas de 2009 a 2019, o que significa que um indígena foi assassinado a cada 2 dias no país nesse período. Em 2019, último ano analisado pelo relatório, foram registrados 186 homicídios de indígenas, sendo a maioria no Amazonas, em Roraima e no Mato Grosso do Sul. Em 5 estados, a taxa de homicídio de indígenas foi superior à taxa de assassinatos da população em geral, com uma diferença particularmente grave no Mato Grosso do Sul, onde a taxa de homicídios de indígenas foi 2,5 vezes maior do que a taxa de homicídios em geral. É a primeira vez que o Atlas da Violência inclui dados sobre violência letal contra indígenas. O relatório afirma que as terras indígenas vêm sendo cada vez mais pressionadas por invasões, grilagens e desmatamentos ilegais, o que aumenta os conflitos e os números de homicídio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento na Casa Branca na terça-feira, no qual rejeitou críticas sobre a forma caótica como seu país se retirou do Afeganistão. Disse que a operação foi, abre aspas, um sucesso extraordinário e defendeu sua decisão de encerrar a guerra após 20 anos de batalhas contra o Talibã.
Biden, que vem sofrendo críticas no seu país e no exterior sobre a maneira como os Estados Unidos saíram do Afeganistão, disse que a guerra já deveria ter sido encerrada antes e que se recusava a enviar mais soldados americanos para seguirem lutando no país. Biden viu sua aprovação entre os americanos cair mais de 4 pontos percentuais durante o mês de agosto, de 51,3% para 46,8%, período que o Talibã acelerou a sua ofensiva e tomou o controle de Cabul, forçando os Estados Unidos a se retirarem às pressas. Biden também defendeu uma reorientação da política externa americana. Ele criticou o uso do poder militar para, abre aspas, refazer outros países e disse que os Estados Unidos devem centrar esforços em ser mais competitivos frente à China e à Rússia. Mais informações você ouve no fim da tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW.